Hoje eu levo vocês até o coração da Andaluzia, Sevilha, uma das cidades mais autênticas, vibrantes e apaixonantes da Espanha. Poucas cidades conseguem preservar tão bem a sua identidade quanto Sevilha. Durante séculos, ela foi um dos lugares mais importantes da Europa, porta de entrada para as riquezas vindas das Américas e palco de acontecimentos que mudaram a história do mundo. É a cidade do flamenco, das tapas, das procissões da Semana Santa, das igrejas e catedrais monumentais, pátios escondidos e das noites que parecem nunca terminar. Um lugar onde a herança romana, islâmica e cristã se mistura em monumentos impressionantes em uma cultura que continua viva no dia a dia dos seus moradores. Neste vídeo vamos fazer um passeio por Sevilha, contar um pouco da história por trás desses lugares e compartilhar dicas para você aproveitar ao máximo a capital da Andaluzia. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo descobrir por que tanta gente considera Sevilha uma das cidades mais bonitas e apaixonantes de toda a Espanha. E eu começo meu roteiro aqui em Sevilha, naquela que para mim é a praça mais bonita do mundo. Essa é a Plaça de Espanha aqui em Sevilha, e quando eu disse que para mim é a praça mais bonita do mundo, eu acho que eu não estou exagerando, não é verdade? Olha que lugar incrível é esse, e carregado de muitos simbolismos que obviamente eu vou explicar para vocês. E ela foi construída em 1929 para a Exposição Ibero-Americana, que celebrou os laços entre a Espanha e os países da América Latina. A Praça de Espanha é sem dúvida o cartão postal mais famoso de Sevilha e uma das praças mais impressionantes de toda a Europa. O projeto é do arquiteto Aníbal González, que reuniu diferentes estilos da arquitetura espanhola, principalmente o Renascimento e o Barroco, criando um conjunto monumental que impressiona pelo tamanho e pelos detalhes. O edifício principal forma um enorme semicírculo de quase 200 metros de diâmetro, simbolizando o abraço da Espanha às suas antigas colônias americanas. Um dos grandes destaques da praça são os canais cortados por pontes revestidas em cerâmica, que representam os antigos reinos da Espanha. E olha só que coisa interessante nós temos aqui. Ao redor da praça são 52 bancos como estes aqui, todos muito bem decorados com azulejos. Cada um representa uma província aqui da Espanha. São 52 bancos. Aqui, por exemplo, tem Almeria, Alicante, e estão todos em ordem alfabética. Olha só que temos Barcelona. Barcelona no mapa. O mural representando Barcelona e ali em cima o brasão da província. Aqui temos Córdoba, não muito longe aqui de Sevilha, Corunha, La Coruña, né? Também. E para mim, essa aqui é a praça mais bonita do mundo, sem sombra de dúvidas. E já lanço uma pergunta para vocês. Existe uma praça tão bonita ou mais bonita do que essa, na opinião de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu fiquei bastante curioso. Porque eu fiquei pensando durante um bom tempo, será que eu já vi uma praça mais bonita do que essa? Honestamente, eu nunca vi, mas quero saber a opinião de vocês.
Durante muitos anos, os moradores de Sevilha apelidaram a praça de a praça mais cara da Espanha, porque sua construção consumiu uma parcela enorme dos investimentos da exposição de 1929. Hoje, porém, poucos discordam de que valeu cada centavo. Ela se tornou um dos monumentos mais icônicos do país e um dos lugares mais visitados da Andaluzia. Depois de passar algumas boas horas admirando a Praça de Espanha, seguimos pelo centro da cidade, nas proximidades da fantástica Catedral de Sevilha. E caminhar por essa região de Sevilha é conhecer um pouco de uma cidade que, por alguns séculos, esteve no centro de um dos maiores impérios da história. Depois da viagem de Cristóvão Colombo em 1492 ao continente americano, a coroa espanhola escolheu Sevilha como principal porto para controlar todo o comércio do chamado Novo Mundo. Portanto, foi daqui que partiram expedições rumo ao continente americano, daqui que chegaram as riquezas que transformaram a Europa e daqui também foram tomadas decisões que moldaram profundamente a história da América Latina. É um legado grandioso, mas também complexo, pois está ligado tanto ao florescimento econômico e cultural da Espanha, quanto ao processo de conquista, exploração e colonização de povos indígenas americanos. E é justamente essa dualidade que torna Sevilha um lugar tão fascinante para quem gosta de história. Inclusive, Colombo está sepultado na Catedral de Sevilha, mas calma que já já eu falarei mais dela. Gente, e aqui é o Real Alcázar de Sevilha. E agora eu preciso confessar para vocês uma falha muito grande, uma falha moral muito grande. A entrada para o Alcázar precisa ser comprada com certa antecedência, tá? Uma semana, 10 dias ou 15 dias. E eu simplesmente esqueci de comprar. Então, eu não vou poder mostrar em detalhes lá dentro para vocês. Eu sei que é uma falha moral muito grande, mas nem por isso eu vou deixar de dar as informações necessárias para vocês organizarem a visita de vocês. A origem do Real Alcázar de Sevilha remonta ao período muçulmano, mas ao longo dos séculos ele foi ampliado por diferentes reis cristãos, dando origem a uma fascinante mistura de estilos arquitetônicos.
O maior destaque é o estilo mudéjar, que combina técnicas islâmicas com elementos cristãos, criando salões ricamente decorados, pátios elegantes e jardins exuberantes. O Alcázar é considerado uma das maiores joias da arquitetura espanhola e foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. Além disso, o palácio ganhou fama mundial ao servir de cenário para a série Game of Thrones. Pois é, gente, eu errei assim miseravelmente, né? Porque eu fui lembrar de comprar as entradas há uma semana atrás e aí já estava tudo esgotado. Por exemplo, hoje é uma quarta-feira, só tem entrada para daqui a 10 dias. Então, dica fundamental para quem vier a Sevilha: é visita obrigatória conhecer o Alcázar, mas comprem com pelo menos 20 dias de antecedência, especialmente se for na alta temporada. E o dia aqui em Sevilha está assim incrivelmente lindo, depois de vários dias, né, várias semanas, ou talvez mais de um mês de chuva. A Espanha ficou embaixo d'água, muitas enchentes, inundações, né, aqui na região da Andaluzia. Agora o tempo firmou e está assim um dia absolutamente incrível para a gente poder turistar aqui. Começando mais um dia aqui em Sevilha, no Parque Maria Luísa. E uma curiosidade, gente, é que Sevilha possui 28 parques públicos e áreas verdes, o que é muito bem-vindo, uma vez que aqui no verão faz bastante calor. E agora eu vou explorar um pouco desse parque, que é a continuação da Praça de Espanha, bem ali atrás. E o parque existe desde o século XIX, mas ele foi completamente remodelado no século XX para a Exposição Ibero-Americana de 1929, a mesma exposição que a Praça de Espanha foi também construída. E ele é considerado o pulmão verde daqui de Sevilha e também um dos parques mais bonitos da Espanha. Gente, que coisa linda esse Parque Maria Luísa, olha isso. E aqui, essa construção lindíssima aqui é o Museu de Cultura e Costumes daqui de Sevilha. Museu de Artes e Costumes Populares. Uma construção assim, lindíssima. E olha, a arquitetura é o que eles chamam de arquitetura andaluz, né, daqui da Andaluzia, que tem muitas influências mouriscas, né, muitas influências islâmicas. Então, andando por certas áreas de Sevilha, como essa aqui, por exemplo, parece que a gente está numa cidade islâmica. Olha que coisa mais linda isso daqui. A entrada do museu custa só €1,50 e ele tem exposições que ajudam a contar as histórias da Andaluzia, além de mostras temporárias. Na ocasião, tinha uma exposição bem grande de arte e instrumentos musicais africanos.
Bom, gente, saímos do museu, agora estou seguindo aqui, caminhando na beira do rio, aqui em Sevilha, em direção a um ponto turístico muito interessante que eu quero mostrar para vocês. Mas antes disso, deixa eu mostrar uma outra coisa bem interessante também. Aqui em Sevilha nós vemos árvores carregadíssimas de mexerica o tempo inteiro. Olha, parece uma árvore de Natal, muito linda, né? E aí você pode perguntar assim, nossa, mas ninguém consome? Não, gente, porque é azedo demais. É muito azedo. Então, fica assim, decorando a cidade, tá? Enfeitando as árvores, mas ninguém consome não, porque realmente é azedo demais. E assim, eu tenho apenas 2 dias aqui em Sevilha e honestamente foi pouco. Eu não vou conseguir fazer tudo que eu gostaria de fazer, até porque eu não consegui comprar a entrada do Real Alcázar. Então, vou ter essa pendência com vocês. Mas, honestamente, uma cidade tão bonita, tão agradável, que eu pretendo voltar. E lembrando que era para ser uma série enorme aqui na Espanha, que eu tive que cancelar por conta das chuvas intensas aqui no sul, né? Então teria Málaga, teria Córdoba, teria Granada, né? Eu tive que cancelar essas cidades por conta do mau tempo aqui na Espanha. Então ficou assim, um gostinho de frustração, sim, tá? Mas eu pretendo voltar e fazer essa série como eu sempre quis fazer. Então a gente vai trabalhando hoje com o que tem, né? Fazendo um remendo e mostrando um pouquinho de Sevilha para vocês em 2 dias. E que também serve para vocês se organizarem, porque às vezes vocês só têm, sei lá, 2 dias para curtir Sevilha. Então mostra o que dá para fazer nesses 2 dias. A nossa próxima parada é no coração de Sevilha e seu centro histórico. Considerado um dos maiores conjuntos históricos da Europa, esse labirinto de ruas estreitas com praças charmosas e casarões centenários preserva marcas das diferentes civilizações que passaram pela cidade ao longo de mais de 2000 anos. No coração desse centro histórico está a Ruderia, o antigo bairro judeu de Sevilha. Durante a Idade Média, essa era a casa de uma das maiores comunidades judaicas da Espanha. Entre vielas estreitas, pátios floridos e pequenas praças, o bairro prosperou como um importante centro comercial e cultural. Essa história, no entanto, também foi marcada por perseguições. Em 1391, a comunidade judaica sofreu violentos ataques e algumas décadas depois, com a criação da Inquisição Espanhola e a expulsão dos judeus em 1492, muitos moradores foram obrigados a se converter ao cristianismo ou deixar o país. Ainda assim, a configuração das ruas do bairro permanecem praticamente as mesmas de séculos atrás. Hoje, a Ruderia é um dos lugares mais encantadores de Sevilha. Ao lado da Ruderia fica um dos maiores ícones da cidade, a Catedral de Sevilha. Ela é um dos maiores símbolos tanto de Sevilha quanto da Espanha, além de ser uma das igrejas mais impressionantes do mundo. Construída a partir de 1401, sobre o terreno de uma antiga mesquita, ela é considerada a maior catedral em estilo gótico já construída e foi erguida para demonstrar o poder e a riqueza que Sevilha conquistou durante o auge do Império Espanhol. A catedral também preserva importantes vestígios do período islâmico. O mais famoso deles é La Giralda, essa torre gigantesca que foi construída originalmente como minarete da antiga mesquita no século XII. Depois da Reconquista, ela foi aproveitada e transformada em torre cineira, e hoje é um dos cartões postais de Sevilha. A Catedral de Sevilha também abriga o túmulo atribuído a Cristóvão Colombo, como eu já comentei lá atrás, reforçando a estreita ligação da cidade com a expansão marítima espanhola e a história da colonização das Américas. E você pode reservar a sua entrada através deste QR Code que está aparecendo na tela ou pelo link que está na descrição do vídeo.
Eu vim aqui em Las Setas, um dos lugares mais visitados aqui de Sevilha, para a gente poder finalizar o dia com aquele que dizem que é o pôr do sol mais bonito daqui da cidade. Então subimos, custou 16 euros para subir e promete que à noite tem um show de luzes que dizem que é bem legal também. Então, gente, saímos ali de Las Setas e agora tá rolando um espetáculo de luzes que eles projetam à noite nas setas, né? Paramos aqui nesse restaurante, ó, Casa Dani, e eu pedi uma sangria para me despedir aqui de Sevilha, né? E pedi também uma paella que já deve estar chegando. Mas olha que lugar gostoso para fechar com chave de ouro Sevilha. E, gente, aqui veio a paella de cola de touro de rabada, né? Porque eu não posso com frutos do mar, né? A paella tradicional tem mariscos. E essa é a versão que eu posso comer. E assim, tá lindíssima, né? A Manu pediu tapas, peixe aqui e croquetas também. Pãozinho ali. E é isso. Bora comer muito bem, que rico. Muito rico. E essa foi a minha experiência em Sevilha, uma cidade apaixonante que certamente eu vou voltar mais vezes. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.